Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estou aqui para trazer mais um edital para vocês, né? A análise de um edital do município de Araçatuba, né? Grande cidade de Araçatuba. Então vamos lá para a gente comentar um pouco desse edital e que é organizado, né? Será realizado pela Banca VUNESP, grande VUNESP, né? Então tem gente que não gosta, eu gosto bastante da VUNESP. E você vai ter, né, aí as trilhas do Já Passei. Ó, os cargos, né, para a pessoa com deficiência são só reserva de 2%, tá? Então vamos ver que cargos tem aqui, ó. Agente de desenvolvimento infantil, 5 vagas, salário de 1.838, né? Não tem nenhuma aqui para vaga de PCD, né? 40 horas você tem que ter o curso normal superior ou licenciatura plena em pedagogia. Lembrando, né, que esse curso normal superior não é qualquer curso normal superior. É um curso normal superior antigamente que existia e era similar assim, né? Similar à pedagogia, tá? Agente escolar, 5 vagas, 1.661. Eu falo isso porque muita gente me pergunta isso, né? Ensino médio completo, 40 horas. Diretor de escola, cadastro reserva, 4.905. Aí tem que ter licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação estricto sensu, né? Tá, gente? E experiência de no mínimo 5 anos de efetivo exercício no magistério, 40 horas. Fonoaudiólogo educacional, uma vaguinha, 3.278, graduação em fonoaudiologia, tem que ter curso na área educacional, no mínimo 150 horas. E a gente fala assim, às vezes tem uma vaga, mas normalmente chama bem mais, né? Oficial administrativo, 3 vagas, né? 1.525, tem que ter ensino médio completo e também conhecimentos de informática, um curso no mínimo de 100 horas. PEB 1, que você vai ter a trilha aí, ó, 15 vagas. Ah, só tem 15 vagas, vai chamar mais. 2.891, 30 horas, tem que ter o curso normal superior ou licenciatura plena em pedagogia com habilitação para o magistério nas séries iniciais ou habilitação em educação infantil. PEB 2 tem artes, 5 vagas, né? 3.036, licenciatura plena em artes, né? 30 horas. Tem também aqui, ó, professor de ensino básico 2, educação especial. Uma vaga, 4.048, e olha o rol de, né? Tem que ter plena em pedagogia, aí você pode ter curso aí na deficiência mental, visual, auditiva, né? Especialização aí de no mínimo 180 horas ou 360 horas se for pós em atendimento educacional especializado, enfim, um rol gigantesco aqui de possibilidades para vocês, né? Professor de educação física, né? 5 vagas, licenciatura plena também, né? 3.036, não está no edital, mas normalmente tem que ter CREF, viu? Eles vão cobrar. O CREF vai atrás da banca aqui dizer que não colocou aqui, né? Psicólogo educacional, 2 vagas, né? 3.278 também por 30 horas. Tem que ter graduação em psicologia e, no mínimo, um curso de 150 horas na área educacional. Secretaria de Escola, cadastro reserva, 2.313, né? Ensino médio, tem que ter ali a informática também, 100 horas. Supervisor de ensino, né? Aí 5.395 é cadastro reserva. Licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação, estricto sensu, mestrado e doutorado, e ter no mínimo 7 anos de exercício no magistério da educação, dos quais 2 ou no exercício do cargo ou função de especialista em educação, ou 2 anos no exercício de função de suporte educacional, ou licenciatura plena em pedagogia, ou pós-graduação na área de educação estricto sensu, mestrado e doutorado, e ter no mínimo 10 anos de efetivo exercício no magistério. Achei hiper confuso essa parte, porque hora fala 7, hora fala 10, né? Eu achei confuso essa parte do edital, né? Mas, enfim, cadastro reserva. O que dá a entender aqui é que se você tem um curso, é tanto de experiência, 7 anos, se você tem outro, mas ficou bem confuso isso, porque parece que repetiu aqui, ó, e mudou o termo, né, de 10 para 7. Provavelmente vai sair retificação de tal, né?
Técnico de enfermagem, né? Então, 2.313, ensino médio completo, para trabalhar na educação, né? Cadastro reserva, terapeuta ocupacional, uma vaga, 3.278, aí graduação em terapia educacional com registro e tem que ter o curso lá na área de educação, no mínimo de 150 horas. Tradutor de intérprete Libras, cadastro reserva, né? Aí você pode ter formação no ensino médio, habilitação em magistério, ou graduação na área da educação e domínio, né, da língua brasileira de sinais. Ou você pode ter curso, né, também de Libras, pós-graduação em Libras, proficiência em Libras pedido pelo MEC, né, e no mínimo 120 horas ou habilitação ou especialização em deficiência auditiva. Os benefícios, né? O que tem de benefício lá em Araçatuba, Fábio? Tem vale alimentação no valor de R$500, plano de saúde ambulatorial e plano odontológico. Esse vencimento é com o mês no base de outubro, tá? Né? E já traz aí o reajuste referente ao mês de maio, certo? Bom, as inscrições, elas vão das 10 horas do dia 10 do 11 até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 do 12, né? Então, aí aqui o edital traz os documentos necessários caso você seja convocado, né? Caso você passe no concurso, aí todos os documentos aqui que se você for aprovado, né? E chamado e convocado para a prefeitura, você tem que ter no mínimo 18 anos, tem que ser do sexo masculino. Eu tenho 17, posso fazer o concurso? Claro, mas quando a prefeitura te convocar, você tem que ter no mínimo 18 anos, né? CPF regularizado não tem nada a ver com eu estou devendo no banco, então não posso, meu nome está sujo no Serasa, não posso, não. CPF regularizado é o seu CPF estar ativo. Por quê? Se você não declara imposto de renda, por exemplo, durante algum tempo, o seu CPF pode ser cancelado, né? Não ter antecedentes criminais, enfim. Então são coisas que você tem que cuidar, porque se você é aprovado, passa por tudo, prova, né? E aí depois não tem, né, a situação regular. Bom, você vai ter que provar os documentos, as experiências exigidas pelo edital, né, no caso dos cargos aí, então de fonoaudiólogo, ter os cursos, né, o curso da educação lá, diretor de escola tem experiência, enfim, tudo isso você vai ter que provar também. Você pode pagar a taxa até o dia 15 do 12, eles aceitam inclusive pagamento em cheque, eu não recomendo, né? Pague do melhor jeito possível, com seus aplicativos de banco aí, ou no próprio banco. Agente escolar, oficial administrativo, secretário de escola, técnico de enfermagem, tradutor, R$ 67,90 a taxa de inscrição. E aí, agente de desenvolvimento infantil, diretor, fonoaudiólogo, professores, psicólogos, supervisor e terapeuta, R$ 98,80, né? Carinho, né? Carinho, mas é isso aí, certo? Eu já passei mais barato que isso aqui, ó. Mais barato para você assinar, você vai ter lá todos os professores, várias aulas em vídeo, né? Vai ter na descrição aqui do vídeo também, se você quiser já ir lá fazer sua inscrição, comprar o curso, né? Não tem devolução da importância paga, se você, né, pagar em duplicidade, então cuidado, né? Pague lá só uma vez certinho, entre no site da VUNESP para fazer sua inscrição, sempre da melhor maneira possível, né? E aí você depois vai conferir se está tudo certinho lá no site da VUNESP, depois de uns dias. Se você vai usar o nome social, pessoas travestis ou transexuais estão asseguradas pela lei, tem que mandar, né, o formulário preenchido, o RG, tudo certinho, para que seu nome social conste lá, para evitar qualquer tipo de constrangimento, né, caso a pessoa assim deseje, né? Não é obrigatório, tá? Bom, isenção de inscrição, muita gente pergunta sobre isso, né? E aí a gente tem que comentar o seguinte aqui, né? Então, o candidato precisa ir para isenção de inscrição, né? O que ele precisa fazer, certo? Então, o candidato que, por exemplo, tiver exercido função de jurado, pode mandar, né, sua
sua condição lá para critério de desempate? Sim, pode mandar. Tá? Eu achei esse edital muito mal estruturado, assim, né? Ele está com muitas palavras erradas, muito junto aqui, ó, né? Parece que a barra de espaço de quem digitou isso aqui estava com problema, né? Então ficou meio confuso o edital, assim, né? Acho que fizeram uns copia e cola muito louco aqui, enfim, né? Bom, mas vamos dando sequência aqui, deixa a diagramação para outras pessoas comentarem, né? Então, o que acontece, né? Você tem isenção de inscrição, tá? No caso aqui, somente para doação de leite materno. Então, para o caso das mulheres, né? As mulheres que doam leite materno durante, no mínimo, 3 ocasiões, né? Elas podem pleitear a isenção da taxa de inscrição. E aí, a isenção é a partir do dia 10, né? Das 10 horas do dia 10 até as 23 horas do dia 11. É muito curtinho, então, provavelmente, você que é doadora, quando estiver assistindo isso aqui, talvez nem dê tempo, né? Mas às vezes só para informar que não tem outro tipo aqui de isenção de inscrição a não ser essa, né? E aí a partir do dia 30 pode ver se realmente houve o deferimento dessa inscrição, então somente para as candidatas, né, doadoras de leite. Se você precisa de alguma condição especial, né, a pessoa que tem deficiência precisa de alguma condição especial para realizar a prova, uma prova em braille, uma prova ampliada, enfim, qualquer condição que você precise, você tem que enviar o laudo médico, né, e sempre nos links da VUNESP lá, obedecendo aí os tamanhos do documento, enfim. Candidata lactante também tem garantido o seu direito à amamentação, né? O direito, a criança tem garantido o direito à amamentação e a mãe o direito de amamentar. Então, vai ser reservado o espaço, mas você precisa avisar a VUNESP antes, tá? E não tem compensação de tempo, tá? Não tem. Então, o período que a mãe amamenta não vai acrescentar mais tempo para a mãe. Inscrição da pessoa com deficiência também no site da VUNESP. Se você quer concorrer na lista de 2% das vagas reservadas, você tem que mandar o seu laudo, né? Olha só como tá bagunçado isso aqui, né? Ó, tudo junto aqui, gente. Oh, meu Deus, né? Prefeitura de Araçatuba podia ter dado uma caprichada melhor na elaboração do edital, né? A VUNESP também, né? Bom, então você tem que mandar, né, os documentos, ó, tudo junto aqui. Documentos, laudos, né? Sempre o laudo no máximo de 365 dias antes do último dia de inscrição. Então você tem que mandar aí esses documentos para concorrer na vaga de deficiente, tá? Então, atenção aí para você não perder aí os prazos nesse sentido. Bom, dando sequência aqui, nós vamos direto aqui para a prova, né? E aí tem as seguintes fases, né? E provas. Prova de objetivo e prova de títulos. Então, agente escolar tem lá a prova objetiva, que tem língua portuguesa, matemática, atualidades. 10 questões de língua portuguesa, 5 de matemática, 5 de atualidades, 5 de informática e conhecimentos específicos 15. E tem avaliação de documentos. Ó, tem título também, agente escolar, tá? Agente de desenvolvimento infantil, supervisor, tem lá a prova, né? Língua portuguesa, né? Língua portuguesa, matemática, língua portuguesa 10 questões, matemática 5, atualidade 5, noções de informática 5, conhecimentos específicos 25. E segunda fase, avaliação de documentos, tá? Diretor de escola, fono, psicólogo, terapeuta, ó lá, língua portuguesa 10, matemática 10, atualidade 5, noções de informática 5, específico 20, avaliação de documentos. Oficial, secretário, tradutor, língua portuguesa 5, matemática 5, atualidade 5, noções de informática 5 e geral, né, específico, desculpa, 20. E avaliação de documentos, né? Só o técnico de enfermagem que não tem prova de títulos, tá? Então é língua portuguesa 5, matemática 5, atualidade 5 e informática 5, específicos 20. Todos os outros têm avaliação de documentos, que não é obrigatório, tá? Eu não tenho título, tem problema? Não, né? PEB 1,
língua portuguesa 15, matemática 10, específico 25, avaliação de documentos. E os professores aqui de básico 2, né, artes, educação física e educação especial, língua portuguesa 10, conhecimentos pedagógicos de legislação 15, específico 25 e também tem a avaliação de títulos, né? A prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório e a de títulos é a meramente classificatório. A VUNESP tem sempre aquelas alternativas, né, de cinco alternativas, né, sendo que uma apenas está correta. As provas vão acontecer na cidade de Araçatuba. Se tiver muita gente, pode usar cidades adjacentes ali, cidades próximas, sim, né? Isso está previsto no edital. As recomendações do Covid, né? Porque, né, até voltou um pouco agora. VUNESP, caneta tinta preta, documento que você tem que levar, sempre um documento com foto, tá? Documento, gente, RG, carteira de trabalho, documento oficial, né? E leva lá aqueles mais tranquilos, não vai inventar. Tem gente que aparece até com a carteirinha de escola do ensino fundamental e aí não dá certo, né? Tem que ser documentos reconhecidos, tá? Recomendações do Covid, né? Então, se você quiser levar sua máscara, agora é tudo recomendação, né? Recomenda-se que use máscara, né? Álcool gel, 70% e tal, né? Evitar levar garrafa para evitar usar os bebedouros, né? Então, bebedouro somente para encher garrafa, não para botar a boca lá, enfim, tá? Bom, equipamentos eletrônicos não pode, né? Não pode celular, não pode nada, coisa para anotar, enfim, você só pode levar a caneta, a borracha, o lápis, certo? E protetor auricular, óculos escuro, boné, nada disso pode. Então, só para reforçar isso, né? Chegar no local de prova antes, né? Olhar no site onde você vai fazer a prova, tudo isso é obrigação do candidato, tá? Data da prova prevista, dia 26 de fevereiro, né? Manhã, cargos, agentes de desenvolvimento infantil, diretor de escola, fono, professor de PEB 1, professor de ensino básico 2, artes, educação física, educação especial, psicólogo, supervisor e terapeuta, e à tarde os cargos de agente oficial, administrativo, olha, está escrito errado aqui, secretário de escola, técnico de enfermagem e tradutor de intérprete e libras, né? Todas essas informações você vai sempre ter no site da VUNESP e também no site da Prefeitura de Araçatuba, tá? Os dias, os horários da prova, chegar antes, né? Para não ter surpresa, chegar ali 60 minutos antes, para chegar tranquilo, calmo, para fazer a prova. Os 3 últimos sempre permanecem, né? Para assinar lá a lacração ali da ata, enfim, né? O termo, e aí eles têm que sair junto. Ah, eu acabei antes, posso ir embora? Não, se você está entre os 3 últimos, você tem que esperar, só sai os 3 últimos junto, né? Depois vai ser publicado lá o caderno de inscrição de aplicação da prova lá no site. Você não leva o caderno, a VUNESP não te dá o caderno depois vai estar lá no site, aí se você quiser você pode imprimir, né, para você fazer os seus recursos, enfim, sair o gabarito, você tem direito a fazer o recurso. Prova de títulos, né? A convocação para a prova de títulos será publicada tanto no site da Prefeitura quanto do da VUNESP, né? A previsão para o envio de títulos, né, por meio digital, de 6/3/2023 a 10/3. Vocês vão ver por quê? Porque eles vão olhar os títulos só dos melhores classificados, tá? Então, nós vamos ver isso. E um outro detalhe, né, que eu vou falar mais para frente, não pode zerar em nenhum, tá? Nós vamos comentar isso, né? Então, para enviar os títulos, você tem que entrar no site da VUNESP, respeitar o tamanho do arquivo, porque se você manda errado, não tem jeito, né? Título de mestrado, doutorado, graduação, vocês vão ver isso mais para frente, o arquivo tem que estar certinho, não pode ter erro, né? Então nós vamos comentar aqui mais à frente do edital. Para você ser habilitado na prova, você tem que tirar
mais de 50 pontos e não zerar em nenhum dos componentes. Professor, se eu tirar 70 e zerei em matemática, eu estou fora? Está fora, né? Isso não estará aprovado. Mas eu tirei 70 pontos, mas zerei em matemática, está eliminado. Então, o agente de educação infantil não pode zerar em nenhum desses componentes, o agente escolar e supervisor não pode zerar em nenhum desses componentes, e assim sucessivamente. Ó. Não pode zerar. Nossa, zerei em informática, está fora. Nossa, zerei em atualidades, está fora. Tá? Então, muita atenção nisso, né? Prova de títulos, né? Prova de títulos. Olha aqui. Para os cargos de agente escolar, terapeuta ocupacional, oficial administrativo e tradutor de intérprete de Libras, ó. Pós-graduação de 360 horas, vale 1 ponto. Ó. Não é para os cargos de professor, tá? É agente escolar, terapeuta, presta bem atenção. Então, pode ter graduação na área de licenciatura. Professor pode apresentar graduação? Não, porque a graduação já é uma exigência do cargo, tá? Então, aqui vale 1 ponto se você está concorrendo nessas vagas aqui. Ó. Vale 1,5 ponto, né? Se você tem graduação em licenciatura. Se você tem só o bacharelado, vale 1 ponto. Aí, para professor, fono, diretor, supervisor, aí sim, doutorado, né? Que você pode apresentar um valendo 2,5. Mestrado, você pode apresentar um valendo 1,5. E pós-graduação lato sensu, aquela de 360 horas, você pode apresentar 2 valendo meio ponto cada uma, totalizando 1 ponto, tá? Então, só serão avaliados os títulos da seguinte tabela. Ó, dos 49 candidatos que ficarem em primeiro de agente escolar e agente de desenvolvimento infantil, professor, então eu fiquei em número 58. Vai avaliar meu título se eu entregar? Não. Só vai avaliar até o número 49 e os empates, né? Aqueles que empataram também na posição de número 49. As pessoas com deficiência, apenas 1 da lista. E para oficial, secretário, diretor, fono, professor básico 2, psicólogo, supervisor, terapeuta, dos 29. E o PEB 1 dos 69 primeiros e sempre 1 da lista de pessoa com deficiência. Isso quer dizer que é mais ou menos o que talvez a prefeitura vá chamar, né? Claro que uns mais, PEB 1 provavelmente deve chamar aí pelo menos aí uns 69 candidatos tranquilamente. Então, não vai avaliar o título de quem, né, estiver a partir do número 69. Ah, fiquei em posição de número 70. Vai avaliar meu título? Não, né? Então, os que ficarem na última colocação vai seguir os critérios de desempate, tá? Uso e envio de título é de responsabilidade do candidato. Os títulos não têm seu envio obrigatório. Se eu não mandar título, tem problema? Não, não tem problema. Por quê? O título é meramente classificatório, então ele vai somar na sua pontuação final, a sua prova objetiva mais a prova de títulos. A prova de títulos não elimina, ela é meramente classificatória. Aqui tem os critérios de desempate, né? Então, segue o Estatuto do Idoso, então quem tem mais de 60 anos pula na frente, né? Se tiver empatado, tá, gente? Se tiver empatado. Depois os mais idosos, com idade inferior a 60, depois quem tem mais filho, depois quem tem maior pontuação de títulos, depois maior de específico e assim por diante, tá? Aqui tem uma série de roles aí do empate aqui, ó, do supervisor, segue a mesmo padrão, né? Primeiro os mais velhos, depois quem tem mais filhos, depois quem tem mais pontuação de título e assim por diante, tá? É praticamente igual, então a gente não precisa nem ficar falando muito aqui, porque é igualzinho, tá? E quem tiver sido jurado, né, o último critério de desempate. Recurso, né? Toda fase do concurso tem recurso. Saiu o gabarito da prova, posso entrar com recurso? Depois de publicado, você tem 2 dias úteis para entrar com recurso. Sempre os recursos são de modo eletrônico, tá? Então, pelo site da VUNESP. Tem que ser muito... tem que ter uma linguagem, né?
respeitosa, você não pode desrespeitar a banca. Se você começa um recurso, uma vez eu vi um candidato começar um recurso assim, já xingando a VUNESP, nem é analisado. Nem é analisado, né? Então, por quê? Porque o recurso ele tem que estar fundamentado, tem que ser objetivo e tem que, né, ser uma linguagem adequada, tá? Então, não é aceito o recurso por correio, fax, o recurso é sempre no site. Todas as fases tem recurso. Fiz pedido de isenção, não consegui lá, né? A mãe, a doadora de leite lá, enfim, tá? Então sempre tem recurso. Nomeação aqui, caso você passe no concurso, né? Para ser nomeado aí, todos os documentos também que você deve apresentar, você deve estar em condições físicas, tem que ter aptidão física e emocional, né, para entrar, enfim. Aqui as disposições finais do concurso, todos os endereços, o Disque VUNESP. Tenho dúvida? Liga na VUNESP, manda e-mail para a VUNESP costuma responder as suas dúvidas. Fiquei com dúvida em tal coisa, aquela dúvida lá da supervisão no edital, provavelmente a VUNESP vai arrumar isso aí. Né? Então, atribuições dos cargos, o que faz o agente de educação infantil, né? Então ele planeja, acompanha o desenvolvimento da criança no berçário, a fim de subsidiar as reflexões do seu trabalho, né? Então, estimula as crianças, todo o rol aqui, ó. Então, tem também, ó, dar banho nos bebês, né? Então, tem gente que às vezes entra e fala, não, isso aí não é minha atribuição. E tá aqui, ó, higienizar a mão e rosto do bebê, tá? Lembrando que cuidar e educar são inseparáveis, né? Ó, alimentar, hidratar, com os bebês no colo, estimulando a eructação, né? O arroto após as refeições, né? Então, todo o rol aí de atribuições, ó, trocar fralda, enfim. Agente escolar também, ó, todo o rol aqui, o que faz? Ó, dar banho nos bebês, nas crianças também, ó. O agente escolar aqui, ó, executar trabalho de digitação das áreas administrativas, ó. Tá vendo? Então é importante, às vezes a pessoa entra, ela fala, não tá lá, não era para isso que eu fiz. Aí tá aqui, supervisor de ensino, o que faz, né? O diretor de escola, então todas as informações. Eu canso de ver gente que entra e fala, não, isso aqui não tá, aí eu mostro lá, ó, tá aqui, ó, tá no seu rol, inclusive estava no edital, né? O fonoaudiólogo, né? Então é importante as pessoas entrarem aí já sabendo. Normalmente os profissionais, eles não têm muito essa dúvida, mas o agente escolar, isso acontece muito, né? O agente escolar, a ADI, né? Então tem que estar atento aí com o que você vai fazer para você depois, né, não escolher algo que você não queria fazer. O oficial administrativo, né, que trabalha ali na parte da secretaria, documentação, expedição de documento, enfim, atendimento, né, vários serviços. O secretário de escola, que está ali para emitir documentos, né, atualizar a legislação, né, atualizar os conhecimentos, né, da legislação ali para o pessoal, receber, protocolar documento, também um trabalho aí burocrático. E o técnico de enfermagem, que é aí um apoio, né, à área da educação, né, aferir sinais vitais, pulso, realizar medidas antropométricas dos alunos, enfim. E o tradutor e intérprete de Libras também aí colaborando aí na inclusão. O PEB-1, né, que trabalha aí com as crianças nos anos iniciais. O ensino de artes, né, também, educação especial, que trabalha no AEE, né, elabora plano de atuação, enfim. E todo o atendimento aos alunos, aquisição de materiais, acompanhamento, também é importante na questão da inclusão, certo? E o professor de educação física, né, também aqui todo o rol de atribuições. E aqui a parte mais importante do concurso, do edital, perdão, que é o anexo programático, aquilo que você tem que estar atento para estudar, né? E você vai ter aí, no Já Passei, importantes materiais para isso. Ó. Agente escolar, oficial administrativo, secretário, técnico de enfermagem, tradutor de intérprete de Libras, ó,
língua portuguesa, leitura, interpretação, pontuação, classe de palavras, substantivo, concordância verbal, nominal, regência, crase, matemática, ó, problemas de adição, subtração, multiplicação, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, porcentagem, razão, regra de 3, equação de primeiro e segundo grau, grandezas, medidas, noções de tabelas e gráficos e funções de primeiro e segundo grau, tratamento de informação, teorema de Pitágoras, Tales, geometria, questões de atualidades a partir do 1º de março de 2022, importante, né? Vai estudar fatos passados lá, não cai. Noções de informática, né? Windows 10, pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, saber sobre correio eletrônico, formatação, URL, link, impressão. Então, para esses cargos é necessário. E aí os específicos, né? Então, você vai ter aqui, por exemplo, o agente escolar, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Combate ao Bullying, né, a 13.185, alguns textos aqui, ó, os artigos, né, Constituição Federal, a parte da educação, né, alguns artigos também aqui, as leis de Araçatuba, né, as leis locais, lei complementar aí de Araçatuba, para o oficial administrativo também, rotinas aí de arquivo, noções de censo, escrituração, né? Então, legislação e documentação, Estatuto da Criança, LDB, né? Resolução 4 aí, Diretrizes Nacionais da Educação, os documentos também de Araçatuba, o Manual de Normatização da Secretaria de Educação Escolar, tá? O técnico de enfermagem, aí os conhecimentos relativos à área de saúde também, tá? O tradutor de intérprete de Libras, logicamente, né? E as leis locais também de Araçatuba. E aqui o ensino superior completo, para o agente de desenvolvimento infantil, diretor de escola, psicólogo, supervisor e terapeuta. Então a língua portuguesa é praticamente a mesma coisa, matemática acrescenta algumas coisas aqui, análise combinatória, né? Então aprofunda um pouco mais, né? Teoria das probabilidades, além daquilo que eu citei anteriormente, as questões a partir de 1º de março também, a parte de informática é a mesma praticamente, né? Windows, Excel, PowerPoint, Windows 10, também não muda muito. E aqui vem os específicos, né? Aí sim, há alguns autores aqui que o edital traz, né? Aqui autores que comentam aí sobre educação infantil, né? O Lália Bacedas, Edith Derdig, né? Caroline Edwards, né? Aqui a Emília Ferreiro, Reflexões sobre a Alfabetização, enfim, uma série de autores aí, Jussara Hoffmann, a Kishimoto, a Zilma Ramos Oliveira, são autores bastante conhecidos aí, a VUNESP, o clássico da VUNESP, né? Panizza, Vitor Henrique Paro, Ana Teberoski, Valon, então bastante autores aí para quem está fazendo um concurso conhecidos, né? Katia Smoley, então são os autores que a VUNESP gosta bastante de tratar. E aqui a legislação, né? Então tem uma lei de Araçatuba, aqui tem a Constituição, a LDB, né? Alguns documentos aqui do MEC, as resoluções 4 de 2010 e 4 de 2009, aí diretor também aqui de escola, uma série de autores aí, né? Mário Sérgio Cortella, Escola o Conhecimento, Escola e o Conhecimento, desculpa, o Paulo Freire, né? Pedagogia da Autonomia, também autores conhecidos aí, a Celina Arias, a Função Social da Escola, enfim, Libani, Bernon, né? Formação continuada de professores, então bastante autores aí, a Maria Tereza Egler Mantuan, né? Autores conhecidos, José Moran, certo? Bem extenso o número de autores aqui, Ailma Passos, falando sobre projeto político-pedagógico, Vygotsky, né? O Zabala, prática educativa, e também aqui a legislação local, né? E as leis, né? Legislação local de Araçatuba, e aqui as legislações nacionais, a Lei Federal, o ECA, a LDB,
né, políticas públicas para a primeira infância, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a BNCC, enfim, bastante documentos aí importantes que o diretor tem que conhecer. Os conhecimentos de fonoaudiólogo, né, até que é curtinho aqui, o de fono, né, mas também traz a lei complementar, psicólogo também, né, e também aqui a lei complementar de Araçatuba está em todos, supervisor, aí uma bibliografia um pouquinho mais extensa, né, textos do César Coll, Fernando Becker, Mário Sérgio Cortella, né, o Gadotti, a Jussara Hoffmann, o Ibernon, então aí autores também Latalli, conhecidos, Libânia, Luísa Luque, né, que a VUNESP gosta bastante, Emília Ferreiro, o José Moran, o Pirrenot, né, o Vitor Paro, enfim, não foge muito do que a VUNESP tem feito aí em vários concursos. Aí você pode pegar provas anteriores, Ilma Passos, né, Vygotsky, Thelma Weiss, né, autores que a VUNESP está sempre perguntando, e importante. E aqui a legislação também de Araçatuba, Constituição Federal, né, a BNCC, a LDB, a Lei sobre as Políticas Públicas para a Primeira Infância, a Política Nacional de Alfabetização, o Decreto 9765, os pareceres aí do Conselho, né, o 4 de 2010, o 7 de 2010, o 4 de 2009, né, os pareceres aí da educação infantil, então não foge muito. Aqui a questão do terapeuta, né, lei complementar aí também de Araçatuba que cai, além dos conhecimentos. E PEB 1, aqui língua portuguesa e matemática praticamente igual, que eu já mencionei, né? E aí aqui o rol de conhecimentos específicos, né? Educação, direito à educação, função social da escola, gestão democrática, concepção, desenvolvimento e aprendizagem, alfabetização e letramento, educação matemática, e os autores aí também a VUNESP mantendo o seu padrão aí, né, de textos, né? A Maria Vitória Benites, esse texto tem caído, né, Educação para a Democracia, aqui a Maria Carmen, Neuzic, Eduard Caroline, né, As 100 Linguagens da Criança, são textos bastante conhecidos aí de quem está fazendo. Alguns diferentes aqui, esse da Eliane Cavaleiro, né, que fala sobre racismo, alguns editais da VUNESP trazem, outros não, tá? Emília Ferreiro está presente em todos, Paulo Foch, né, também, afinal que os bebês fazem no berçário, tem aí a aula no Já Passei, então você vai ter bastante coisa aí. Maria Tereza Eglé Mantuan também, um texto clássico aí, o Sérgio Haddad, José Moran, né, Antônio Flávio Barbosa, Antônio Nova, Vitor Paro, certo? Então, bastante textos aí conhecidos, né, do pessoal. Thelma Weiss, né? Esse aqui não cai, despenca. E aqui a legislação de Araçatuba e as legislações do governo federal, né? Legislações nacionais, a LDB, ECA, os pareceres da educação, os documentos do MEC, né? Também a Lei 1305, que é o Plano Nacional de Educação, a Política Nacional de Educação. Então, aí um edital bastante clássico, né? Os pareceres, aqueles pareceres 4, 5, o 6, cada uma, né? O 4 de 2010, o 5 de 2009, o 7 de 2010, o 6 de 2010, estão sempre caindo, né? A resolução 1 de 2004 sobre, a VUNESP adora perguntas sobre isso, né? Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Então, são bastante textos aí já conhecidos de quem está fazendo bastante concurso, tá? Professor de artes, né? Aí aqui conhecimento pedagógico e legislação, né? Vai falar um pouco das TICs, tecnologias, traz aí uma bibliografia também, né? Aí, alguns autores mais ligados à educação, outros também aí ligados às artes, né? Então, também bem parecido aí, né? Desculpa, artes, eu tinha falado
Artes é depois. Aqui é o D, é artes mesmo, né? E educação física. Isso. Aí corrigindo, artes e educação física. E aqui traz os documentos específicos de artes, né? Então aqui textos aí voltado para a prática de artes e também depois para a educação física, tá? Então aí ó, um edital bastante clássico, né? Aqui educação especial também, né? E aí vários textos aí, sempre o que a VUNESP costuma trazer, né? Jussara Hoffmann, Ladislau Dobor, César Coll, né? Celina Arias, bastante textos conhecidos. Então, se você já vem fazendo bastante concursos, você vai se deparar com muitos textos que você já viu, né? Então, assine o Já Passei para você fazer isso. É mais uma oportunidade para você tentar uma vaga no concurso público, certo? Não desperdice as oportunidades. Elas são excelentes. E além do que fazer uma prova é sempre uma oportunidade de você estar treinando, de você estar aí buscando se aperfeiçoar, tá bom? Grande abraço e até a próxima.